Olá, meus amados, graça e paz em Cristo Jesus vos sejam multiplicadas. Louvado seja o Senhor, porque o Senhor está nos concedendo mais uma semana abençoada, uma semana de paz, uma semana de alegria, de esperança no Senhor. Que a nossa esperança é o Senhor. Deus te abençoe, Deusenia, paz, que o Senhor te dê graça cada dia mais. Então, é uma semana em que nós podemos dizer que o Senhor cuidará das nossas vidas, como Ele sempre cuidou. Paz, irmã Marinete, Deus te abençoe. Porque Ele é Deus, Ele continua nos amando, Ele nunca vai deixar de nos amar, Ele vai sempre cuidar das nossas vidas, e o que somos, como estamos, aquilo que temos recebido do Senhor, é dele. Como disse o apóstolo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A paz, Rosamélia, a paz, LS, Deus abençoe. Então, glória, pois, a ele, eternamente, amém. É assim que diz o apóstolo Paulo. Naubert, o Senhor te abençoe, meu filho. Então, nós temos só que louvar a Deus e agradecer ao Senhor por mais uma semana que Ele está nos concedendo. Uma semana de vitória. Você pode ter certeza. Semana de vitória. Irmã Marta, Deus abençoe. Então, vamos continuar louvando ao Senhor. Amém? Agora, querido, compartilhe aí com os teus contatos aí no Facebook. Compartilhe mesmo. Chame aí. Se tu tem sala de vídeo, chama para a tua sala de vídeo aí, chama as pessoas, porque vai ser bênção. Nós vamos tratar hoje de um tema maravilhoso, que tem tudo a ver com o que nós estamos vendo, ouvindo e vivenciando, não é? Nesses dias. Então, chama aí, convida, e que seja esse instrumento de Deus para abençoar a outras pessoas, não é? Se você não tem uma sala de vídeo, mas tem pessoas perto de você, chama aí para tua casa. Tem pessoas aqui que assistem a live, que eu sei, que elas chamam as pessoas, ela chama, vai para a casa dela, né? E ali elas assistem a live, participam. Que bênção! Louvado seja o Senhor. Pai do Senhor, irmã Maria Isabel, irmã Nina, Deus abençoe. Queridos, hoje nós vamos tratar de um assunto maravilhoso. Por que devemos orar pelo Brasil? Por que devemos orar pelo Brasil? Essa é uma pergunta, né? Que é para todo servo de Deus, todos que conhecem a Deus, nós devemos orar porque é bíblico. Nós devemos orar pela nossa nação. Nós devemos orar pela nossa pátria que amamos, que nascemos nela, que somos parte integrante dela. Então, nós temos o dever de orar. É dever de orar pela nossa pátria. E quando eu digo pela nossa pátria, é para que o Senhor haja, o Senhor opere. Como nós temos registro na palavra de Deus, todas as vezes que a nação de Israel clamou a Deus, Deus agiu, Deus operou, mas por causa da oração. E há um texto bíblico que todos nós conhecemos que diz: a oração do justo pode muito em seus efeitos, a parte C do versículo. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Então, eu quero falar nesse tema, por que devemos orar pelo Brasil? Então, eu quero falar agora, pegando como o texto de referência para nós, lá em Neemias. Ali, Neemias, se você puder ler o livro todo, vai ser muito bom para você ver como Deus agiu na nação de Israel, para com a nação de Israel. Então você veja, mas tudo começou quando um homem se dispôs, um justo se dispôs a orar, a jejuar e a clamar pela nação. Então veja bem, lá no livro de Ezequiel, lá tem um versículo que diz: Deus procurou um que se colocasse na brecha pelo meu povo. Então preste bem atenção nisso, guarde bem o que você vai ouvir durante essa semana,
que esse é o tema que nós vamos tratar nessa semana. Por que devemos orar pelo Brasil? Estamos no mês que temos a nossa independência, que foi proclamada a independência do Brasil. E nós comemoramos, amanhã, dia 7, é o dia que comemoramos, não é? A independência do Brasil. Então vamos estudar nessa semana sobre isso. Eu quero ler o texto, está em Neemias capítulo 1, a partir do versículo 5, que diz assim. Ele diz assim, no versículo 5 diz, e disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado. Versículo 7, temos procedido de todo corruptamente contra ti, e não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Neemias capítulo 1, versículos 5 a 7. Então veja bem, qual era o quadro aqui? Israel estava numa situação caótica, os muros destruídos em várias partes. E como nós sabemos que os muros de uma cidade eram a sua fortaleza. Aqueles muros existiam para guardar a cidade de ataque inimigo. Então Israel estava vulnerável totalmente. Jerusalém estava totalmente vulnerável aos inimigos, porque tinha várias partes do muro destruído. Então Neemias, ele não estava lá em Israel, não estava lá em Jerusalém. Ele estava muito longe, muito distante. Ele estava lá com Artaxerxes, o rei. Era copeiro desse rei. Uma situação muito boa, uma situação confortável, muito bem tratado, não é? Era um homem que era respeitado, porque o copeiro do rei tinha uma responsabilidade muito grande. Era o seguinte, ele tinha que experimentar tudo que o rei fosse beber. Porque se tivesse algum veneno, e era normal, era muito comum, normal não, era muito comum matarem reis com bebidas envenenadas. Então o copeiro, ele tomava primeiro, se tivesse veneno, quem morria era ele. Então, por isso era uma pessoa bastante respeitada ali, por causa dessa responsabilidade que tinha, mas ele era muito bem tratado, tinha sua casa, sua família, estava tudo bem. Ele não precisava se preocupar com a situação lá em Jerusalém, do povo de Israel, mas por quê? Esse homem sentiu no coração o desejo de orar, de clamar, de chorar diante de Deus, como ele diz, chorei. No versículo 4, ele diz, quando eu ouvi estas coisas, eu chorei e lamentei por alguns dias. Olha só que coisa. Versículo 4 ele diz, eu chorei e lamentei por alguns dias e jejuei, não é? E ele jejuando e orando perante o Senhor Deus. Então ele sentiu no coração, isso é meu povo, é minha nação, é de onde eu sou, de onde eu descendo, aonde eu nasci. Eu não posso ficar aqui insensível à situação do meu povo. Eu não posso ficar aqui, porque eu estou numa situação boa, mas o meu povo, meus irmãos, estão lá sofrendo com fome,
numa situação caótica de fome, de doença, de tudo. Ele disse, eu não posso ficar aqui tranquilo, com a minha consciência tranquila, eu sabendo que meus irmãos estão assim. Então, eu quero colocar aqui hoje o seguinte, algumas coisas interessantes na oração do justo. Neemias era um homem justo, era um homem temente a Deus. Então, o que foi que ele fez? Ele, sozinho, ele chorou, pranteou, lamentou diante de Deus, orou e jejuou diante de Deus. Então, mas como foi a oração dele? Como é que esse homem orou? Esse homem chegou diante de Deus exigindo que Deus fizesse alguma coisa? Não. Ele chegou diante de Deus, segundo o texto que lemos. A primeira coisa que ele fez foi exaltar a soberania de Deus, reconhecer a soberania de Deus. Ele disse, ó Deus, olha só, ó Deus dos céus, Deus grande e temível, soberania, que não há outro além do Senhor. Então, nós precisamos entender que o Brasil, ele precisa da nossa oração. Sabe por quê? Porque nem eu nem você estamos isentos de sofrer qualquer coisa que venha sobre esta nação. Nós sofreremos juntos. Mas acontece que quando o povo de Deus busca ao Senhor, clama ao Senhor, Deus atende. E aqui começou com um homem, Neemias. Começou com ele. E ele então ora e ele diz, Senhor, tu és soberano. Tu estás acima de tudo e de todos. O que é que Neemias estava colocando aqui? Dependência total em Deus. Reconhecimento que só Deus poderia mudar a situação de Israel. Reconhecimento que só Deus poderia curar, restaurar. Só Deus poderia dar as condições para que algo fosse feito por Israel. Então a situação era dramática. Era a situação de uma nação. E, irmãos, nós precisamos entender que quando a igreja do Senhor, nós como servos do Senhor, vemos uma situação que está vindo para a nossa nação com o propósito, o intuito de trazer prejuízos para esta nação, trazer tristeza, trazer angústia, trazer dor, aflição, sofrimento, então nós temos que urgentemente nos curvar diante de Deus e clamar por esta nação. Por isso nós devemos orar pelo Brasil. O Brasil precisa da nossa oração, assim como Israel estava precisando da oração de Neemias e de todos os outros. Então o que fez Neemias? Clamou. E ele clamou dizendo, eu reconheço a soberania de Deus. Nós brasileiros, servos do Senhor, e não somente nós servos do Senhor, mas todos, precisamos reconhecer a soberania de Deus, porque só Ele pode mudar qualquer situação. A outra coisa que Neemias fez aqui foi confissão de pecados. Ele disse mesmo, não é? Ele disse, nós temos cometido pecado contra ti. Então aqui nós aprendemos, irmão, sabe o quê? Que nós temos que reconhecer nossos erros. Senhor, como igreja nós temos errado. Como igreja nós temos pecado, mas pastor, eu não tenho feito isso. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não quero nem me meter nisso. Ei, alto lá. Você é brasileiro e eu também. Por isso é que eu tenho que orar. Por isso é que eu tenho que clamar. É porque eu sou daqui e você também. Viu? Neemias podia ter tirado o corpo fora. Neemias podia ter dizido, Senhor, eu estou isento. Isso aí é problema deles. Eles erraram e tudo. É problema deles. Não. Ele disse, não, isso é problema meu. Essa situação é minha também. Eu errei. Eu pequei juntamente com eles, porque eu sou israelita. O pecado deles eu também assumo. Por quê?
Porque eu sou israelita. Irmão, se nós não tivermos o cuidado de confessarmos os nossos pecados diante de Deus, de confessar os pecados da nossa nação diante do Senhor, e essa nação tem pecado contra Deus, a igreja do Senhor tem pecado contra Deus, se nós não tivermos coragem para fazer isso, se nós não nos colocarmos diante de Deus para fazermos isso, então nós podemos ver uma situação muito caótica dentro dessa nação. É isso que você quer ver? Eu não quero. Eu não quero. Agora, uma outra coisa que Neemias fez e que nós devemos fazer. Primeiro, ele disse: nós desobedecemos aos teus mandamentos. Nós infringimos as tuas ordens, as tuas ordenanças, os teus juízos. E ele tudo se colocou no meio. Ele disse: nós fizemos isso. Nós agimos errado. Nós pecamos. Nós fizemos o que era mal diante de ti. Então, Senhor, está aqui, eu estou colocando diante do Senhor. Essa é a situação. E ele disse: nós também erramos, porque o Senhor nos deu essas ordenanças através de um líder. Moisés, quando o Senhor tirou o povo de Israel da terra do Egito e constituiu Moisés como seu líder, o Senhor deu as leis, deu as ordenanças, deu tudo. E nós desobedecemos. Sabe, irmãos, a igreja do Senhor precisa colocar-se diante de Deus. A igreja do Senhor precisa reconhecer diariamente a soberania de Deus. A igreja do Senhor precisa confessar as suas falhas, confessar os seus pecados diante de Deus. E nós, como igreja do Senhor, e eu não estou fora, meu irmão, eu estou aqui, eu estou junto, nós precisamos confessar os pecados da nossa nação. A nossa nação entrou muito para a promiscuidade. A nossa nação está absolutamente envolvida com todo tipo de pecado, de maldade, de corrupção, de mentira, de engano, de tudo a nossa nação. E só há um jeito, e eu quero dizer para você, guarde o que eu vou lhe dizer. Eu disse isso na igreja, eu tenho dito isso lá na igreja, sempre. E muitos irmãos dos que estão aqui nessa live sabem que eu já falei isso várias vezes. Só existe um único canal, somente um único canal que Deus opera numa nação. Opera, muda a situação, abençoa ou não. Só existe um único canal. Você sabe qual é? A igreja do Senhor. Procure na Bíblia se Deus agiu na nação de Israel, a não ser através da nação de Israel, se Deus não agiu em outras nações, a não ser que fosse através de Israel. E agora é a igreja do Senhor. E a igreja do Senhor precisa estar atenta a isso. Nós vamos iniciar amanhã, uma campanha de 30 dias de oração e jejum pelo nosso Brasil. Nós vamos orar pela nossa pátria, não é? Há alguns hinos, algumas músicas muito bonitas que nós cantamos. Uma delas está no Cantor Cristão, que diz: minha pátria para Cristo, eis a minha petição. Minha pátria tão querida, eu te dei meu coração. Lá prezado, lá formoso, é por ti o meu amor, que o meu Deus de excelsa graça te dispense o seu favor. E o coro desse hino diz: salve Deus a minha pátria varonil, salve Deus a minha terra, esta terra do Brasil. É o clamor do povo de Deus. O povo de Deus tem que clamar ao Senhor diariamente pelo Brasil, para que esta nação não entre num caos, para que o Senhor mude o estado dessa nação. Então guarde bem isso que eu estou lhe falando nesta tarde, meu irmão. É necessário que nós nos curvemos diante de Deus, reconheçamos os nossos erros, as nossas falhas, deixemos de ser egoístas, pensando só em nós mesmos. Se Neemias tivesse sido egoísta aqui, se ele tivesse pensado só nele, se ele tivesse olhado só para o seu umbigo, sabe o que aconteceria? Ele não ia orar, ele não ia clamar, ele não ia jejuar, ele não ia chorar, ele não ia fazer nada disso. Ele ia ficar tranquilo na dele e pronto.
Mas eu fico sempre pensando, eu preguei ontem na igreja e disse isso. Mardoqueu, no caso da rainha Esther, outra vez a nação de Israel estava numa situação terrível, de morte, de extermínio. Era uma situação terrível. E aí Mardoqueu manda uma palavra, um recado para a rainha Esther, dizendo: olha, quem sabe se não foi para isso que Deus te colocou aí. E saiba de uma coisa, que se você não quiser fazer a sua tarefa, saiba de uma coisa: não pense que você também não vai morrer, que você vai morrer. Então, irmãos, é muito sério. Se vier uma situação terrível para a nossa nação, um sistema governamental terrível para a nossa nação, saiba, você se isentando, sem orar, sem querer clamar a Deus, sem querer buscar a Deus, sem trabalhar para ajudar, para melhorar a situação dessa nação, saiba que você também vai sofrer as consequências. Eu e você sofreremos as consequências. Então, por que nós devemos orar pelo Brasil? Para que o Senhor opere em favor desta nação, para que o Senhor haja, para que todo esquema maligno que foi montado contra essa nação seja destruído. É para isso a oração da igreja. É a oração do justo, meu irmão. E você e eu, a igreja do Senhor. E eu não estou falando somente para a igreja que eu sou pastor, eu estou falando para todas as igrejas. A igreja do Senhor no Brasil precisa se conscientizar disso, estar certa disso, buscar a Deus, clamar a Deus, chorar, gemer, jejuar, para que Deus opere nesta nação. E aí nós vamos ver a nação mudada, aí nós vamos ver Deus agir cada vez mais poderosamente nesta nação. Então, querido, eu quero deixar para você essa palavra nesta tarde, com todo o meu coração. Quarta-feira que vem nós vamos falar um pouco mais, né? Mais sobre isso. Por que devemos orar pelo Brasil? Eu quero te convidar, amanhã nós temos manifestações que estão aí programadas, tudo. Oremos e clamemos a Deus, para que não haja nenhum tumulto, para que não haja confusão, para que ninguém saia machucado, para que tudo seja feito com ordem e decência, e para que haja resultados. Mas eu digo a você, é a igreja que tem que orar. É a igreja que tem que clamar. Eu tenho visto algumas coisas e ouvido algumas coisas de irmãos, né? Um dia desse tinha um grupo de irmãos lá na Praça dos Três Poderes, ali ajoelhados e orando e clamando a Deus. Então é hora de nós clamarmos ao Senhor. Amém, amados? Vamos orar, vamos clamar ao Senhor e vamos louvar a Deus pela sua misericórdia para conosco. Amém? Querido Senhor, nós te agradecemos, Pai. Te louvamos de todo o nosso coração pela bênção do Senhor nas nossas vidas. Pelo Senhor nos dar o privilégio de podermos falar a respeito, ó Deus, de coisas importantíssimas que estão na Tua palavra para com a nossa nação. Por que devemos orar pelo Brasil? Pai Celestial, nós vamos continuar orando. E é por isso que agora nós te clamamos, Senhor. Te clamamos pelos enfermos, com enfermidades que estão aí sofrendo nos seus lares, nos hospitais, seja Covid ou não. Que o Senhor derrame sobre eles a tua unção de cura e eles sejam curados e tenham saúde. Senhor, nós te clamamos pelo nosso Brasil, a nossa nação, pátria amada, querida, que nós amamos tanto e que somos filhos desta pátria. Ó Senhor, intervém nesta nação. Pai, só o Senhor pode colocar em ordem esta nação. Os homens não dão conta, Senhor. Não dão, porque cada um pensa para si, pensa da sua maneira. Só o Senhor pode mudar a história desta nação. Mais uma vez, o Senhor pode mudar. Pai Celestial, nós queremos agora te clamar pela tua igreja, que a tua igreja se conscientize, Senhor, e que ore, clame, busque ao Senhor, chore, jejue, com clamor mesmo, com lágrimas derramadas diante de Deus, clamando por esta nação. Senhor amado, nós te clamamos, Pai,
para que a igreja volte para a essência do Evangelho e seja uma igreja forte na tua palavra. Senhor amado, as famílias, que cada família seja abençoada, mas que cada família tenha os valores espirituais da tua palavra restaurados nelas, para a glória do teu nome. Pois é no teu bendito nome, Senhor, que nós oramos. Amém. Amém. Amém, amados. Queridos, que Deus abençoe você. Um abraço para você que chegou depois aqui na live, que eu não pude te cumprimentar no início. Que a paz do Senhor seja abundante sobre a sua vida, para a glória do Senhor. Lembrando a você, não é, que nós, a partir do dia, deixa eu pegar aqui que eu anotei, a partir do dia 14, que é uma terça-feira, eu tenho avisado, já avisei a semana passada, vou continuar avisando, a partir do dia 14, que é uma terça-feira, a live vai ser feita às 21 horas. Por quê? Vários irmãos, pessoas chegaram para mim e disseram: pastor, eu quero assistir a live, mas não está mais dando tempo, eu não tenho tempo, eu estou trabalhando, tudo. Aí, várias sugestões. Então agora nós vamos colocar a live na terça-feira, a partir do dia 14, terça-feira 21, às 21 horas e 17. Então todas as terças e quintas, a partir do dia 14, todas as terças e sextas, a partir do dia 14, então nós estaremos fazendo a live às 21 horas, ok? Então estou avisando para você que está aqui, coloca na tua sala de vídeo, avisa para os teus contatos que nós vamos fazer. Repetindo, para ficar bem gravado, a partir do dia 14 agora desse mês, às 21 horas, então todas as terças e sextas, nós estaremos fazendo a live às 21 horas. Então, fica aí para você, né, o aviso, para você não dizer: eu não sabia, pastor, está sabendo. E eu vou avisar até o final das lives, eu vou falando sempre para você guardar bem. Ok, meus amados? E não esqueça da nossa BPF. Nós, cada dia mais, precisamos da ajuda. Agora, quinta-feira, nós já vamos entregar mais cestas básicas, mais kits de limpeza, de higiene pessoal. Vamos entregar também roupa, calçado, enfim. Nós vamos fazer isso. Então, isso tudo é por causa da sua ajuda, da sua doação que você tem feito. Então, não esqueça, o nosso Pix está aí, a nossa conta bancária é a Associação Beneficente Projeto Florescer. Então, não esqueça disso. Vamos dizer juntos, continuar dizendo? Como é que nós dizemos juntos? Continuamos cantando o hino da vitória. Aleluia! Que o Senhor te abençoe abundantemente e você e eu tenhamos uma semana abençoada por Deus, com vitória e realizações em Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe, que a bênção do Senhor seja sobre você e sobre a sua família, em nome de Jesus. Amém e amém.